Vamos fazer aqui então o exemplo 04. Esse daqui nós vamos fazer uma pequena calculadora ali, simulando ali, né, as operações. Então vamos ter aqui alguns dados para a gente trabalhar. Vamos criar aqui então o exemplo 04. 04.jsx, a gente já falou ali da extensão, certo? Vamos ter aqui então, né, o nosso switch case para a gente poder selecionar ali a operação que a gente vai trabalhar, e vamos ter aqui, né, um import, né, o use state, certo? From React. Aqui nós vamos ter a nossa função exemplo 04, né, o nosso componente, né? Vamos ter ali o return. Já ia colocando ali o bloco de comandos ali, já vai na sequência, né? A gente está acostumado com uma linguagem, aí depois você modifica, né, alguma coisa, você acaba se perdendo. Já faz ali o export também, né? Export default, né, que a gente está utilizando, e o exemplo 04. Tá, para a gente conseguir enxergar lá no app.jsx. Vou fechar ele aqui para não ficar atrapalhando, a gente não se perder. Aqui então nós vamos ter ali as operações. Então vamos ter aqui uma const chamada num1, né? Então vai ter aqui o num1, vai ter ali o set num1, certo? Coloca um nome aí, né, de acordo com o que você está fazendo, tá? Então eu estou chamando aqui de num, é número, né? Use state, por enquanto ali vai ser 0, né? Não vai ter nada. E vou fazer aqui uma cópia para o num2, assim a gente ganha tempo, né? Senão a gente vai demorar muito aqui, certo? Já tenho num1, num2, certo? Vamos ter aqui a const, que vai ser ali o operador, set operador, tá? E aqui vai ter o use state também, tá? Todos eles vai começar, no caso aqui, como é o operador, né, a gente vai ter ali, vou colocar aqui o sinalzinho de mais, para começar de um padrão, né, senão a gente vai ter que setar depois. Então vamos ter aqui uma outra const também, o resultado. Tá? O pessoal perguntou se era Java aquela hora, né? Parece, né? Tá parecendo Java, né? Bem verboso, né? Mas trabalhando com React, né, a gente consegue trabalhar com os componentes, fazer a separação do código, né? Você consegue trabalhar de uma forma mais organizada também, tá? No começo parece que é difícil, mas depois fica fácil aí, tá? Resultado aqui tá nulo por enquanto, tá? Coloquei o ponto de vírgula, eu vou tirar o ponto de vírgula desse daqui, né? Para os que os outros não tem, tá? Só para seguir o padrão. Aqui então nós vamos ter a nossa função, né? O que vai ser o nosso switch case. Vamos ter aqui a const calcular. Vai receber aqui uma função, a função de seta. Não se preocupa, né? Você pode utilizar aqui a função convencional, você pode criar lá uma function, só que como você está passando aqui por uma constante, não precisa de nome, a não ser que você tire a constante e coloca lá a função convencional, tá? Pessoal, até agora, né, eu sempre comento nas nossas lives, eu não comentei ainda, nem ontem nem hoje, mas o algoritmo tem mais de uma forma de ser feito. Você não precisa ficar engessado nessa forma que eu estou fazendo. Você pode construir aqui uma const, pode construir uma const, pode construir a função, pode construir uma function também, tá? Tem várias formas de você trabalhar aí com o algoritmo, tá? Vamos ter a const n1, recebe o parse float do num1, certo? E vamos ter depois ali a const n2, recebe ali do 2, certo? Só troca aí, senão depois não funciona. E depois aqui vamos ter uma let res de resultado. E vamos partir para o nosso switch case. Tá? Então vão ser 4 operações, né? Aqui é o res, tá? É res. Mas se você colocou ali res com W, na hora da chamada é só você fazer igual, tá? Não tem problema aí. Vamos aqui então no nosso switch, vamos trocar ali o operador. Então quando a gente trocar o operador, a gente vai ter então a continha case. Aí vai ser aqui o operador de sinalzinho de mais, 2 pontinhos. Coloca ali o res, recebe N1 mais N2, certo? Então aqui é a nossa continha. No caso aqui, como a gente não tem o return, então você precisa colocar ali o break. Coloca o break, porque senão depois vai seguir para outra, né, outro case. Aqui vamos colocar, né, peguei o ponto e vírgula ali também. Aqui vai ser o sinalzinho de menos, tá? Se digitar o sinalzinho de menos, então vai ser a continha de menos, certo? Vamos lá então, fazer agora o outro case. Deixa eu ver se eu não apaguei nada aqui, né? Bom, tá certinho. Aqui vai ser o de multiplicar, tá? Só trocar o sinalzinho.
e tá tudo certo. Aí aqui vem o detalhe, né, na questão aqui da divisão. Divisão aqui já é um assunto à parte, né? Porque nós temos, né, o N1 dividido pelo N2, mas só mediante uma condição, né? A gente não pode fazer isso daqui só assim. Porque se você colocar o segundo número 0, o que vai acontecer? Vai dar um erro, certo? Então a gente não faz desse jeito. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse daqui, mas a gente já vai fazer de novo. Se o N2 colocar aqui for diferente de 0, então N1 divide N2. Aí, se não, a gente vai colocar aqui, ó, erro, divisão por 0. Certo? O que nós temos aqui é uma condicional, só que está numa formatação de um operador ternário. Falamos do operador ternário ontem também, por isso que eu falei para vocês. A live de ontem tá dando, né, ali a base para a gente poder chegar na nossa live de hoje. Ontem falamos ali do operador ternário. Fizemos o operador ternário dentro do return, mas não é dentro do return que a gente trabalha. A gente fez ontem ali para a questão de fins acadêmicos, ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, né, o operador ternário vai ser assim: se isso daqui for verdadeiro, aí você coloca aqui uma interrogação e executa isso. Se não, a parte do nosso else vai ser aqui os dois pontinhos, certo? Que mais aqui? Coloca lá o default, recebe. Estou utilizando aspas duplas, mas pode ser simples ou crase, tá? Operador inválido. Tá? O res aqui vai receber operador inválido. Então fizemos a lógica. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos agora setar o nosso resultado. Vamos setar com esse res, né? Para a gente conseguir visualizar as informações depois. Aqui o ponto e vírgula, né? Depois dá uma ajeitada aí, tá? Eu coloquei ponto e vírgula em alguns lugares, os outros eu não coloquei, tá? Depois dá uma ajeitada aí no de vocês. Vamos agora então partir para o return, que é a parte que a gente vai exibir as informações lá no HTML. Então aqui eu vou colocar uma div para a gente organizar isso daí. Nessa div vai ter o H2 para a gente colocar ali o título, que é o exemplo 04. Calculadora com switch, certo? Uma calculadora com switch. O que mais nós vamos colocar aqui? Vai ter os inputs, né? Tem que ter o input, senão você não consegue fazer a inserção ali dos dados, né? Então o input faz aquilo lá que eu falei para vocês, né? Coloca isso daqui na parte de baixo, coloca isso daqui na parte de dentro, dá um tabzinho, né? Faz aí o alinhamento. A gente vai trabalhar aqui com os números, né? Então o input é do tipo number, certo? Aqui nós vamos ter o value. O value recebe. Vou colocar aqui então num1. Não precisa aqui de tudo isso, né? Só aqui a chavinha. Num1, certo? Esse daqui vai ser num1 onChange. A gente já falou sobre o onChange ontem também, né? Aqui é o evento de troca, né? Aí executa, né, aqui a nossa função, que vai ter ali um evento. E depois aqui vai ter o set num1, certo? Vai ter o e.target.value, certo? Para a gente poder passar, né, os valores, né, para os campinhos certinho aí, tá? Aqui eu vou dar um espacinho só para a gente ver, né, o fechamento ali, a gente não se perder. Tem aqui um placeholder, interessante você colocar ali, né, para o usuário saber. Número 1, certo? Agora que a gente já digitou as coisas de dentro, aí você consegue compactar. Procura, né, utilizar aí o raciocínio, né, para não ficar bagunçado, né? Se você fizer tudo amontoado aqui, aí você acaba se perdendo. Então faz separado, depois você faz ali o ajuste, né? Senão depois você acaba se perdendo aí, tá? Aqui nós vamos ter ali um select, então vamos construir aqui também um select. O select, né, é uma tag que tem abertura e fechamento, então você faz aqui o fechamento. Só toma cuidado aí com a barrinha do lado esquerdo de tag. Se for, né, um componente, aí é do lado direito, tá? No select, que nós vamos ter aqui os options. Já vou deixar aqui os options. Option, né, nós vamos ter aqui vai ter pelo menos 4, né, que tem ali as 4 operações. Então já vou deixar aqui, tá? Então vai ter aqui os options. Daria para criar também, né, com atalho, né? Você poderia colocar o select barra option vezes 4, né? Aí aparecia aqui também. No HTML dá certo esse, né, esse atalho aí. Aqui eu não sei se dá, não testei ainda, né? Você fazer aqui um select,
e fazer aqui, ó, por exemplo, option vezes 4, será que dá? Dá também, tá? Dá também. Aí você já faz tudo uma vez só, né? Olha que praticidade, né? Então por isso que eu falei para vocês, né? Se você tiver uma base JavaScript, HTML, CSS, chega aqui, ó, fica facinho, né? Então eu criei na mão, mas você consegue fazer aí o atalho. Só toma cuidado para o atalho não virar um atrapalho, né? Você se atrapalha aí depois não funciona. Vamos lá então, colocar aqui o value. Aqui vai ser o operador. Depois onChange. Mais uma vez. Vai receber aqui, né? Já está com recebe ali, né? O E. Aqui o set operador. Agora a gente vai setar aqui o operador, colocando ali o e.target.value, certo? E o meu teclado afunda na hora que eu aperto aqui, né? Muito forte, né? O pessoal viu isso daí já, né? Várias vezes, né? Deixa eu voltar aqui, que foi o fechamento lá para baixo, né? Olha onde foi o fechamento, né, do meu select, né? Certo? Senão a gente depois, né, não acha os fechamentos, a gente acaba fazendo coisa errada, né? Então aqui nós vamos setar o operador, né? E aqui a gente está setando o número. Vamos ter aqui os options agora, né? A opção aqui vai ser o mais, aqui vai ser o menos, aqui vai ser o vezes e depois aqui o dividir, certo? Aí no value deles vamos colocar o mais. O pessoal vê aqui, já estava com aspas, né? Mais, menos, vezes e o dividir, certo? Bem tranquilo aqui, né, os nossos options. Aí junta isso daí, né, já fez aqui então, né, o select com os options, já tá tudo tranquilo, aí você deixa mais compactado. Vamos ter agora o 2, né, vai ter ali o número 2 também, né, como a gente tem ali o número 2, só vou fazer aqui, ó, uma cópia desse daqui, ó, esse daqui é o número 1, e agora tem que fazer, né, a alteração ali para o número 2, esse aqui vai ser o número 2, certo? Aí coloca aqui também, número 2 e pronto, tá? Não precisa fazer duas vezes, né? Aqui vai ser o set 2, tá? Só troca aí, só vê se tá certinho, né? Essas trocas. Temos o select e tem os inputs. Então vamos fazer agora um botão. Esse botão aqui nós vamos colocar ali o calcular, para a gente fazer a continha, e vai ter o onClick. No onClick vamos chamar o calcular. Certo? O calcular aqui é a função, né, que a gente criou, né? Tem a função aqui, ó. Tem a função aqui em cima, certo? A gente vai fazer a chamada dela aqui embaixo. Tá? Por isso que nesse exemplo aqui também não tem ali, né, o parênteses que nem teve lá no primeiro exemplo que a gente fez, tá? O que mais que a gente vai colocar nesse botão aqui, né? No botão, né, só o calcular já está suficiente ali, né? E depois aqui embaixo, vamos colocar aqui o resultado. Resultado diferente, colocar aqui diferente de null e colocar aqui um P. A gente consegue trabalhar com o HTML e JavaScript aqui ao mesmo tempo por causa da extensão aí, né, o JSX, tá? Por isso que a gente consegue fazer isso. Mas o indicado, né, a gente não trabalhar com lógica nessa parte, na parte do return. A gente fazer a lógica, deixar lá em cima na parte da função, na parte do return a gente fazer só a parte da apresentação mesmo, tá? Aqui no P vai ser o resultado, dois pontinhos, resultado, certo? Então se o resultado for diferente de nulo, aí apresenta, né, o resultado aí pra gente, tá? Quiser fazer uma separação, coloca aí um HR e pronto. Tá? Então tá pronto aqui o nosso componente. Depois que você faz a criação desse componente, você consegue utilizar em outro lugar. Então por isso que o React, né, ele ajuda bastante, porque você consegue aproveitar tudo isso daqui que você fez. Tá? Olha o tanto de coisa que a gente fez aqui neste exemplo 04. Né? Agora a gente vai fazer a inserção lá no app JSX. Vamos fazer o import primeiro. Exemplo 04. Toma cuidado aí, né? Que a gente sabe que falta aqui o src. Senão depois não dá para fazer o import aqui embaixo. Tá? Aqui então exemplo 03 e aqui vai ser o 04. Vamos dar uma olhada no servidor se tem alguma coisa errada aqui, né? Se tiver alguma coisa errada, aí a gente já fica preocupado, né? Então não tem nada errado ali. Só atualizar aqui o HTML. Então exemplo 4, calculadora com switch, está aparecendo aqui embaixo, tá? Vou até diminuir aqui, ó, para colocar lá mais para cima, a gente conseguir ver aqui direitinho.
Então a gente está aqui no 4, certo? Colocar aqui o 50, escolhe aí o operador, colocar aqui menos, colocar aqui 8 e calcular, trouxe o resultado aqui pra gente, tá? Mais 8, 58, vezes 8, deu 400. Agora vamos colocar aqui menos 8, deu 6, 6,25. Não, tá errado isso daqui, tá? A gente tem que trabalhar ali com, né, com parse, né? Por isso que não, a conversão ali tá dando algum erro, né? Deixa eu ver de novo aqui. Não, é dividido, né? Esse daqui é o sinal de dividido. Então tá certo, tá? É o sinal de dividido. De menos já foi, tá? Então volta lá, tá certo isso daí. Vou colocar 8 aqui. Ele foi muito... Ah, o meu botão afundou de novo, né? Então por isso que tá saindo muito número ali. Vamos dividir aqui por 5, né? Pra ficar mais fácil, redondinha a conta ali, né? Então tá certo, né? Tá certo aqui a nossa calculadora. Vamos agora então testar a parte do zero. Né, testar aqui a parte do zero, erro divisão por zero. Se você não colocar isso daqui, ele vai dar um erro ali que vai aparecer a mensagem infinity, ou pode aparecer NaN, pode aparecer outros erros ali genéricos, e para o seu usuário ele não vai conseguir entender o que aconteceu, tá? Então faz o tratamento aí certinho na parte de divisão, né? Se você for fazer ali uma calculadora ou calcular alguma coisa, né, em algum lugar aí, não precisa ser uma calculadora específica, né? Pode ser uma conta que você vai fazer em algum lugar e depois você precisa fazer, né, essa exibição aí. Se você não colocar, né, um tratamento, vai sair um erro genérico, tá? Aí o seu usuário não vai saber o que aconteceu, tá certo?